Será que a 50mm 1.8, mais conhecida pela cinquentinha pelos fotógrafos, é tudo isso que as pessoas falam? Assista esse vídeo que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com essa lente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e eu trabalho como fotógrafo e videomaker. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive com a Canon 50mm 1.8 STM. E antes de tudo eu gostaria de falar que no final desse vídeo vai ter várias fotos que eu fiz com a minha 50mm, então não perca, no final do vídeo vai ter diversas fotos para você ter uma ideia de como que é a qualidade de imagem dessa lente aqui. Bem, a 50mm é uma lente muito famosa, e quando eu digo famosa, é muito famosa mesmo, porque ela tem até um apelido, é a cinquentinha. Por quê? Porque ela tem 50mm e ela é o quê? Pequenininha, então cinquentinha. Então, essa lente aqui, ela já existe há muito tempo, no caso, não essa daqui, né? Essa aqui é uma versão nova. Ela já existe, se eu não me engano, desde 1958, eu vou colocar aqui a informação se eu estou falando alguma coisa errada. E ela teve a versão 1, a versão 2, que ficou, se eu não me engano, aí no mercado até uns 2013, e depois eles lançaram essa nova versão aqui, a 50mm 1.8 STM. E ela é uma lente excelente. Ela é muito conhecida por ser a segunda lente de todo fotógrafo, porque a primeira lente geralmente é a lente do kit, como essa aqui que está na minha 60D. A lente do kit, ela geralmente vai de 18 a 55mm e tem uma abertura bem fechada, entre 3.5, 4 até 5.6 nos 55mm. E embora a 18-55 seja uma excelente lente, sendo muito versátil, nesse caso aqui ela tem até estabilizador de imagem, ela tem um grande problema, que é a sua abertura. Ela é uma lente fechada e ela é uma lente escura. Então se você quer ter aquele fundinho desfocado ou quer conseguir fazer fotos à noite, a 18-55 vai ter bastante dificuldade de fotografar nesses cenários. Então é aí que entra a 50mm 1.8. Só que você precisa saber muito, já está na hora de você ter essa lente. Por quê? O fotógrafo que está começando, é tudo muito novo, então na minha opinião eu não recomendo você comprar direto uma 50mm, porque existem muitas coisas novas para aprender e você não vai entender, você já vai usar uma ou outra e não vai entender o real motivo pela qual a lente é daquela forma. Bem, primeiro eu vou falar sobre as especificações técnicas dessa lente e depois eu vou falar sobre a minha experiência de uso, que é algo bem interessante até, porque eu já comprei, vendi ela e comprei de novo. Então, sobre essa lente. E bem, a primeira coisa que se dá para dizer sobre ela é que ela tem 50mm de distância focal, que é uma distância focal, eu digo, muito boa, mas nem tanto, porque você não consegue utilizar em todas as situações. Principalmente se você utilizar uma câmera APS-C como aqui, que é uma 60D, ou todas as lentes APS-C da Canon, né? Até 90D, 7D, e todas as lentes de entrada, T5, T6. Por quê? Ela também pode ser encaixada numa full frame, porque o mount dela é F, ele é vermelhinho aqui, ou seja, ela encaixa em câmeras full frame. E numa full frame, ela vira uma lente, digamos que muito mais versátil, porque 50mm em full frame é muito melhor utilizável na questão de ocasiões que você consegue utilizar do que numa APS-C, porque em 50mm é basicamente 35mm aqui numa cropada. Então, eu já utilizei essa lente aqui mesmo, numa 6D, no caso uma câmera full frame, eu aluguei para fazer uma formatura, para ter uma experiência se realmente eu precisava ter ou não uma full frame. E foi uma experiência muito legal, eu consegui utilizar ela muito mais facilmente, era engraçado até. Ela é toda construída em plástico, né, vidro no caso dos elementos, e ela tem uma baioneta aqui, né, um mount em metal, o que acaba dando maior qualidade de construção para a lente. Eu estou olhando aqui as informações do meu iPad porque eu acabo não lembrando de tudo. E ela tem, como eu falei aqui, motor de foco STM, né, que dá a nomenclatura dessa lente, que é um motor muito mais silencioso. Ele é um motor contínuo, no caso ele é um motor elétrico ali, que faz com que mesmo a chavinha aqui de seleção esteja no automático, eu consigo mexer livremente, porque é eletrônico, e eu também consigo ajustar o foco depois de ele já ter sido ajustado no foco automático. Então é o famoso override ou sobrepor. Ela não tem um estabilizador de imagem diferente daqui da 1855, que ela estabiliza até em 4 stops, então você consegue ter tanto segurar na mão para fazer uma foto, por exemplo, 1/8 eu consigo fazer com ela sem tremer, ou também tem uma própria estabilização de imagem muito para vídeo, isso é muito bom. E a abertura dela, que é basicamente onde ela se destaca, é 1.8, ou seja, ela consegue receber muita luz, vocês podem ver aqui pela diferença, vocês conseguem ver basicamente, eu vou abrir aqui, vocês conseguem ver um pouco do fundo, falando nisso, essa lente está um pouco suja, mas não tem fungos pelo menos. Isso mostra que ela consegue absorver muita luz, né? Muita luz para dentro do sensor, porque foto é luz, então quanto mais luz, melhor. Bem, e o diafragma consegue fechar até f22, então você consegue fazer uma foto aí fechando bastante o diafragma. E ele também é composto por 7 lâminas, então ele é uma lâmina, não é uma lâmina circular, é uma lâmina reta, então, mas é um desfoque bem bonito, eu até posso colocar depois uma foto agora, vou mostrar aqui, mostrando bem como fica
esse desfoque, um desfoque muito bonito que essa lente gera. Sobre a construção aqui interna dela, ela tem 6 elementos e 5 grupos, então são 6 elementos ali dentro, 6 elementos óticos, e eu posso dizer que na questão de aberração cromática ela tem um problema, na verdade, principalmente utilizando a abertura como 1.8 ou a TLF 2.8, ela ainda tem um pouco de aberração cromática, principalmente nos cantos. Eu basicamente nunca utilizo ela em 1.8, porque ela tem uma aberração cromática muito grande e também o foco é muito demorado em 1.8. Bem, e agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de uso com essa lente aqui. Eu comprei ela em 2018, se eu não me engano, Se eu não me engano, foi em outubro de 2018, eu comprei ela pela primeira vez. Por quê? Eu comprei ela e depois eu devolvi. Na época que eu comecei a fotografar, eu comprei uma Canon T6, que é a câmera que está me fotografando agora aqui, no caso, me gravando. E eu comprei ela junto com essa aqui, com a 1855. Eu comprei ela até separada do kit, porque essa aqui é uma versão da lente melhor, porque a lente do kit da T6 era uma lente inferior, não tinha STM e também não tinha estabilizador de imagem. Então eu comprei separado. Paguei R$100 a mais nessa lente aqui, eu paguei 450 nessa e tive uma lente muito melhor. E depois que eu comecei a utilizar essa lente aqui, eu só se falava na 50mm, na cinquentinha, em 1.8, em desfoque. E eu fiquei com isso na minha cabeça, que para mim ter uma foto de qualidade, eu precisava ter uma lente que desfocasse. Se a minha lente não desfocasse, eu não teria uma foto boa. Eu peguei e após fotografar com ela, eu resolvi comprar a 50mm. Eu comprei essa lente, no caso aqui, em agosto. E a câmera em outubro, então deu aí 2, 3 meses de diferença e eu já comprei uma segunda lente, que eu considero ter sido um erro entre partes. Por quê? Quando eu peguei ela pela primeira vez e eu tirei uma foto assim, tipo, simplesmente do nada, assim, tirei uma foto de paisagem, eu falei, nossa, tipo, é igual, não tem diferença nenhuma. Só que a olho nu, e vendo no LCD da câmera, realmente não tem diferença. Porque tu tira uma foto de longe, tipo, uma coisa que não tem desfoque, é basicamente a mesma coisa. Eu achava que ia fazer milagre, mas não tinha o que fazer. Aí tá, eu meio que fiquei meio descontente, daí eu tava na faculdade, eu tava no restaurante, pedi pra uma amiga, eu comprei minha lente, posso tirar uma foto tua? Aí eu botei assim, virei pra ela e eu tirei uma foto dela. E eu fiquei tipo, meu caramba, que lente boa, porque tava em 1.8 e desfocou todo o fundo, assim. Tinha várias pessoas atrás, não dava pra ver ninguém. E eu fiquei surpreso, essa lente então... Não, eu tava errado, essa lente aqui é boa. Daí eu comecei a utilizá-la mais, já percebi o grande problema que é ter uma lente de 50mm, que numa EPC no caso, que é a questão como é difícil trabalhar com ela, porque você não consegue ter uma habilidade assim de se movimentar, conseguir enquadrar um objeto, principalmente coisas grandes. Você não consegue fotografar dentro de casa com uma lente dessa aqui. Você vai fotografar sua cara das pessoas, um objeto, você não consegue fotografar um quarto ou um sofá, você não consegue fotografar um sofá, porque ela não cabe, sabe? Então às vezes é um problema, é muito mais difícil fotografar com essa lente aqui, tem que pensar muito mais, tem que planejar o que você quer fotografar, como, ângulo, luz, de uma forma muito maior, porque ela tem essa questão e não tem como dar zoom, né, ou diminuir esse zoom, ou ir mais pra frente, é só você caminhando, e pra trás não dá, você tem uma parede atrás e tem que fazer. Também precisa aprender que não dá pra utilizar ela em todos os momentos, tanto que ela é uma lente que pra viagem eu nunca utilizo ela, porque eu sei que se eu levar ela numa viagem só com uma câmera, eu vou me arrepender, porque depois eu vou querer fotografar alguma coisa aberta e não tem como. E daí nessa época eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, eu paguei R$525, foi um preço bem bom, porque hoje em dia ela já está custando aí próximo dos R$800, por causa da alta do dólar e tudo isso. E daí eu peguei e fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul com essa lente, no caso eu levei a minha 1855 na T6 e levei ali a 50mm junto, então para poder ter uma experiência maior. Acho que era o terceiro dia que eu tava com essa lente, quarto, sei lá, primeira semana. E daí a gente foi fazer uma viagem de família, passear lá por uns parentes, e teve uma noite que eu resolvi levar ela, tipo assim, não era noite de entardecer e eu falei, vou sair de casa, vou levar só a 50mm. Foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Eu tava com uma família grande, no caso, tava com meus parentes. Queriam muito que eu fotografasse eles, porque, tem uma gente que tira foto, então ele vai tirar foto da gente por tudo, né? E daí eles pediam foto o tempo todo, daí, queriam fazer uma foto todo mundo junto, assim, na rua. Foi um problemão, porque 50mm para tirar foto em grupo é muito difícil. Eu vou mostrar a foto aqui pra vocês, e como vocês podem ver, a foto tá uma foto legal, só que se eu te contar que eu tava a 10 metros de distância deles, vocês acreditam? É isso mesmo, 10 metros, tive que ficar muito longe para conseguir enquadrar todo mundo. Esse é um problema dessa lente aqui. Imagina se você tiver uma lente, sei lá, uma 55-250, você não consegue utilizar ela para fazer coisas assim em espaço reduzido. Então eu recomendo pensar muito bem antes, para quem tá iniciando, geralmente a gente quer tirar fotos de coisas de perto. Então falando mais sobre isso, essa questão dessa lente meio que ser empurrado, eu senti isso, assim. Todo mundo falava, perguntava quais lentes comprar.
que sempre tinha lá 50mm, 50mm, você deve comprar mais 50mm, 50mm, 50mm. E eu fiquei tipo, poxa, acho que eu tenho que comprar essa lente então, porque é ela que vai ser a solução dos meus problemas. Só que ela não foi. Então, sim, ela é uma lente muito boa. Não se pensem que, eu tô falando mal dessa lente aqui por questão de ser uma lente fechada. Não, ela é uma lente excelente. Tanto que eu tenho ela aqui, de novo, eu comprei ela novamente. Ela tem uma qualidade muito boa, ela é absurda. Não em 1.8, em 1.8 você só vai ter desfoque. Em f4 você tem qualidade. Então, as pessoas pensam, eu tenho uma lente 1.8, eu tenho que utilizar ela em 1.8 o tempo todo. Não, 1.8 é a abertura máxima, não quer dizer que você tem que utilizar o tempo todo. Tanto que você fechar essa lente, no caso de fechar o diafragma, a qualidade de imagem vai aumentar muito. E é o que acontece com essa lente aqui. Se você colocar ela em f4, ela tem uma nitidez extrema, ela fica uma qualidade muito boa mesmo. Muito diferente dessa lente aqui, que em 50mm ela está em f5.6, e para você ter uma qualidade boa, você tem que chegar ali pelo menos f8, e em f8 a câmera já não tem qualidade boa, e daí acaba que nem isso gera uma qualidade boa. Então aqui você consegue ter uma qualidade excelente. A qualidade de imagem dela é muito boa. Eu gosto muito dessa lente, eu utilizo ela em praticamente todos os eventos. Eu fiz recentemente um trabalho de moda, no caso fotografia de moda para uma empresa, e eu utilizo só ela, porque a qualidade dela é muito boa mesmo. No caso, até a questão de visão, perspectiva de uma 50mm é muito boa mesmo. Só que quando você precisa ter realmente essa questão de preciso de luz, essa lente brilha, né? Porque aqui a 1855 em 55mm no caso, com o seu zoom estendido, ela tem uma abertura de f5.6. Aqui a gente tem 1.8, ou seja, você tem praticamente aí 4 vezes mais luz entrando no sensor, o que dá uma diferença brutal na qualidade de imagem. Bem, e daí eu falei que eu vendi a 50mm. Sim, eu vendi ela. Só que daí eu comprei uma lente outra lente no caso, que é a 24mm que está me gravando agora. Ela é uma lente muito boa e ela é uma lente aberta, no caso de ângulo, né? Porque é uma lente que eu consigo utilizar muito mais do que a 50mm, tanto que é uma lente que nunca sai do meu kit. Eu prefiro fazer uma viagem com ela do que com uma 50mm, tanto que eu fui para Curitiba há uns 2 anos atrás e eu fui só com essa lente. Foi uma lente que não me deu problema nenhum. Às vezes eu queria ter um pouco mais assim, de um zoom, digamos assim, uma distância focal mais longa, mas eu não me arrependi de ter levado apenas a 24mm, em vez de ter levado a minha 1855, porque a 50mm eu ia me arrepender bastante, porque várias fotos, por exemplo, quando a gente foi em museus, eu não conseguiria utilizar ela. E a 24mm é uma lente também que tem uma qualidade muito boa, ela se equipara muito a 50mm aqui, e eu utilizo ela simultaneamente. Como vocês podem ter percebido, eu tenho uma câmera que está me gravando, que é a Canon T6, foi minha primeira câmera, e depois em novembro de 2019, um ano e meio depois que eu comecei a fotografar, eu comprei essa aqui, que é um tanque de guerra, que eu chamo, que é a Canon 60D. Ela é uma câmera muito antiga, ela é uma câmera de 2010, só que ela é uma câmera que tem ainda uma excelente qualidade de ergonomia, não digo qualidade de imagem, a ergonomia dela, que é onde você pega no grip, onde você coloca aqui a mão, ela é muito melhor, ela encaixa na mão muito melhor. E eu geralmente utilizo, como vocês podem já está aqui, a 24mm na T6 e aqui na 60D. Eu vou tirar aqui a lente. Eu utilizo aqui a minha belíssima 50mm. Encaixar aqui o vermelho no vermelho e virar para a direita. E é assim que ela fica, então fica bem bonitinho. Eu geralmente também utilizo um parasol. Por quê? O parasol ele acaba protegendo bastante a lente, então eu encaixo ele aqui, é um parasol que encaixa aqui na frente, ele fica rígido, a câmera fica um pouquinho maior, mas não muito, ela não fica pesada, porque isso aqui é um plástico leve, mas ele basicamente ajuda a proteger a lente, então se eu bater ela aqui, ou bater algo assim, não vai encostar no vidro. Eu não utilizo filtro, nem polarizador, nem nada disso, porque isso diminui um pouco a qualidade de imagem. O parasol, principalmente questão de nitidez, assim, se está vindo uma luz aqui, um sol, ele consegue proteger bastante, então o parasol é essencial. Eu paguei apenas acho que R$20 nele. E é isso. Bem, e como eu falei, utilizando aqui na 60D a 50mm e na T6 a 24, isso permitiu uma coisa muito boa. Foi fotografar ao mesmo tempo com duas lentes, duas câmeras em perspectivas diferentes. No caso, eu utilizo um colete que eu coloco aqui e eu prendo as câmeras, uma de cada lado. Isso faz com que, por exemplo, eu tenho aqui a minha 60D pendurada e aqui eu tô com a T6. Aí eu fotografo com uma, agora eu quero fotografar algo mais fechado, alguma coisa mais longe. Eu deixo aqui a T6 e eu pego aqui a 60D, fotografo. Então, isso é uma coisa muito boa, porque
uma lente longa e uma lente mais aberta, isso me dá uma diferença de perspectiva bem interessante até. Uma coisa que eu recomendo para as pessoas que vão comprar essa lente aqui é realmente saber se vocês estão necessitando de uma lente com uma distância focal maior. O que eu recomendo para vocês é colocar aqui a sua lente do kit em 50mm, né, que é um pouquinho menos que 55, e fazer um teste. Sabe fotografar apenas essa distância focal. Tenta fotografar tudo com ela, tipo no seu cenário, o seu trabalho que você faz com fotografia. E se vocês conseguirem fotografar a maioria das coisas nessa distância focal, quer dizer que provavelmente sim, uma 50mm seja uma lente que você consiga utilizar no seu dia a dia. Porque nada adianta você comprar uma 50mm e apenas utilizar ela no final de semana ou em algum evento muito específico. Tem que fazer valer a pena, porque ela é uma lente que hoje em dia está um pouco cara, está custando R$800. Então tem que ser relevante. Na minha opinião, uma segunda lente muito melhor do que uma 50mm seria uma 10-18, por exemplo. Ela está um pouco mais cara, ela custa R$1.500, só que é uma lente que é uma perspectiva totalmente diferente, é um grande angular enorme, que vale muito a pena para, por exemplo, pessoas que querem fotografar coisas de arquitetura, fotos de imóveis, isso vale muito a pena. E na minha opinião você deveria, por exemplo, pegar uma 24mm, que é a lente que eu tenho aqui. Por quê? Quando eu devolvi a minha 50mm, eu troquei ela por uma 24. Foi uma lente que foi uma excelente escolha, porque eu utilizo ela a maioria do tempo. Eu fui para Curitiba ano passado e eu utilizei somente essa lente. Por quê? Ela é uma lente que eu consigo utilizar em qualquer ambiente mais aberto, ambiente mais fechado, você consegue utilizar ela. Não é que nem uns 50mm que você vai conseguir fotografar na rua, porque dentro de casa fotografar com ela é muito difícil mesmo, porque é tudo muito fechado, a não ser que sua casa seja enorme, daí já é outros 500. É isso que eu tenho para falar sobre essa lente. Vou deixar aqui no final do vídeo várias fotos que eu fiz com essa lente, porque são várias fotos mesmo que eu fiz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de se inscrever no canal, deixe um comentário se ficou alguma dúvida, deixe um joinha e até a próxima!